Hoje nós vamos conversar sobre as leituras feitas no mês passado, de fevereiro, e eu já adianto que fevereiro rendeu muito. O que janeiro foi muito travado e rendeu apenas um livro concluído, fevereiro foi ótimo e eu acho que eu bati realmente uma meta de leituras em um mês só. Foram, se eu não me engano, no total 11 ou 12 leituras. E como isso aconteceu? Eu tava lendo em janeiro Crime e Castigo e a biografia da Clarice Lispector, que são dois calhamaços. E eu vim de um calhamaço que foi David Copperfield. E tudo assim, um depois do outro. E calhamaço, a gente sabe que fica muito mais preso a eles do que qualquer outro livro menor. E eu tava um pouco saturado, eu queria novas histórias, eu queria ter um pouco mais de liberdade. Só que eu me propus realmente a começar o ano com Crime e Castigo. E eu consegui cumprir isso, eu comecei o ano de janeiro lendo esse livro. Mas em fevereiro eu falei, não tá fluindo, o livro tá pesado. Não que Crime e Castigo não seja bom, não que Crime e Castigo seja um livro difícil de ler, muito pelo contrário. Mas a carga, a construção do livro pede essa aura perturbadora. E como eu disse no outro livro, a leitura acaba se tornando um castigo. E isso acabou me fazendo mal. Isso com livros é muito comum. Algumas leituras têm um efeito às vezes negativo, mesmo o livro sendo maravilhoso, mesmo eu gostando. Um caso mais recente disso foi Angústia, do Graciliano Ramos. Foi um livro que acabou comigo. Acabou. Eu acabei de ler o livro e estava mal, destruído, mexido, uma coisa ruim, angustiado, como o próprio título do livro propõe. E, enfim, mas é um livro que eu vou levar pra toda a minha vida e eu quero conhecer muito mais coisas de Graciliano. Só que em fevereiro, especialmente, eu falei, não, eu vou dar uma pausa nisso. E aí aconteceu uma outra coisa simultânea a isso. As meninas, a Rita, do Cheirando Livros, e a Tami, do Literatami, fizeram um projeto muito legal do mês da leitura mágica, né, baseado naquele livro O Ano da Leitura Mágica, da Nina Sankovic. E eu fiquei com muita vontade de participar, muita. Só que ao mesmo tempo eu não podia porque eu tava ainda com dengue e também teve a questão do Crime e Castigo, que eu ainda não tinha decidido se eu ia largar ou não. Só que em algum momento eu falei, não, vou pausar o Crime e Castigo e vou ler esse mês só livros curtos e vou escolher assim, porque são curtos mesmo. Eu não vou pegar nada que tipo, eu quero muito ler esse livro e vou ler agora. Não, aleatório, é curto, vou ler. E aí eu fui pesquisando alguns livros curtos de acordo com resenha, crítica, e aí eu fiz essa lista e foi muito legal. Então acabou se tornando um projeto, né? Fevereiro acaba sendo um mês mais curto do ano e eu resolvi ler livros curtos. Então juntou tudo isso. E também uma outra coisa que ficou muito parecida é que eu só li livros em formatos digitais, ou seja, eu só li e-books. Então eu vou conversar com vocês e já dizendo que foi muita coisa boa. Então o único livro que eu consegui concluir, que eu trouxe de janeiro, foi Todo Mundo Morto, que é aquele livro das crônicas da Sookie Stackhouse, que é uma série baseada a série de TV baseada nesses livros, né, True Blood. Enfim, gostei muito. Não é um livro que eu acho que influenciou muito na trama da história. Eu acho que foi muito pouco desenvolvido, mas a história é legal, diverte, vampiresca, foi ótimo, inclusive pra conciliar com Crime e Castigo, mas consegui concluir. Depois eu li Desenhos, da Sylvia Plath, e foi o meu primeiro contato com a autora. E aí vem a questão, será que foi o melhor primeiro contato? Eu acho que não, eu acho que esse livro é mais pra quem realmente já conhece a obra da autora, porque o que nós vamos encontrar nesse livro? Nós vamos encontrar desenhos feitos de caneta mesmo, uma coisa bem crua, e algumas poesias e cartas da autora. Foi muito bom, eu conheci esse lado mais humano da autora e mais pessoal. Fiquei sabendo de alguns detalhes bem perturbadores, como também o filho da própria autora também se suicidou. E, enfim, e eu gostei muito da forma como a Sylvia Plath vê o mundo. Isso ela conseguiu já traduzir em algumas poesias e na própria carta. No desenho nem tanto. É um livro muito curtinho, muito bonito, bem ilustrado. Se eu encontrar algumas ilustrações na internet eu coloco aqui pra gente já ir vendo. Não tem como fazer resenha desse livro, então vai ficar só realmente por esse vídeo. Então talvez se eu achar eu vou colocar alguns desenhos e talvez algumas poesias pra vocês darem uma olhadinha, ok? Depois eu li o Mudanças, do Mu Yan, que é um livro chinês, né? O autor é chinês. E publicado pela falecida Kozak Naif. O livro também curtinho. E o que falar sobre esse livro? Eu gostei bastante, é um livro bem escrito. Mas o Mu Yan ganhou, né, o Nobel de Literatura. Aí eu fico pensando, é um autor por Mudanças, é um autor de Nobel? Eu sinceramente não vi isso. Eu não achei a sua escrita muito
muito marcante. Não, aliás, esse livro como um todo eu não achei marcante. Ele vai falar sobre a mudança realmente, inclusive dele, pessoal, da vida dele e da própria China. E foi muito legal para conhecer essa realidade tão distante, né, de mim pelo menos, e questão cultural, e ao mesmo tempo o quanto ser humano a cultura diferencia, ao mesmo tempo aproxima, e como ao mesmo tempo somos todos tão parecidos. Isso é muito interessante. Mas não é um livro muito marcante, eu realmente... Bom, mas esperava uma grande mudança, sabe? Tipo, uau, boa. Mas vou ler mais coisas do autor, não desisti de manhã, muito pelo contrário. Depois eu li o incrível Festa no Covil, do Juan Pablo Villalobos, esse autor mexicano que vive no Brasil. E esse livro, ele com certeza vai entrar já na lista dos 10 melhores livros de 2015. Acho muito difícil ele sair do páreo, porque eu gostei muito dessa história, muito. A história basicamente vai falar sobre esse menino que é um filho de um grande traficante mexicano, e ele vive nesse, o que ele chama de um palácio, mas que nada mais é do que uma casa reclusa para fugir, né, dos rivais da própria polícia. Então é um menino muito solitário, o livro traz esse olhar infantil e muito legal como... O que eu mais gostei desse livro é que a gente pode revisitar vários assuntos sobre tráfico de drogas, né, filhos traficantes e sua família. É um assunto até manjado, temos séries de TV, temos vários relatos, Pablo Escobar, enfim, é um assunto que existe, muito corriqueiro, mas como é legal revisitar alguns assuntos e trazer algo totalmente diferente. E esse livro faz isso, por trazer um olhar de criança, e uma criança muito especial, muito genuína, muito fascinante. O livro tem um frescor incrível, uma carga, é engraçado, é triste, é perturbador, porque como é que uma criança consegue ver e dialogar com coisas tão brutais. É lindo o livro, sério, eu adorei, eu sempre quis ler esse livro, eu sempre tive muita curiosidade com esse autor, e foi um ótimo primeiro contato, sério. Com certeza novos livros do autor aparecerão por aqui. Depois eu li uma peça de teatro do Shakespeare, que foi, na verdade foi uma releitura, uma noite... Amanhã é o nome do livro? Sonho de uma Noite de Verão. E essa peça eu já tinha lido há muitos anos atrás, quando eu estava no segundo grau, eu acho, na escola, enfim. Que aí foi uma tentativa de adaptar, né, fazer uma montagem na escola, não deu certo, mas eu tive que ler. E com certeza eu ganhei muito mais nessa releitura e eu amei cada elemento dessa história. Eu gosto muito de como o fantástico é apresentado, como o elemento da floresta, essa questão da mudança, né? A possibilidade de mudança e a questão dos enamorados, a paixão e a crítica que talvez eu acredito que Shakespeare propõe, essa discussão sobre como a paixão é leviana e como ela pode mudar de um dia pra noite. E é muito legal, é muito engraçado. Eu me torci rindo, eu realmente ri muito lendo essa história. E enfim. E o formato de peça é aquela coisa que a gente já sabe, né? Realmente a minha tradução tem umas palavras um pouco rebuscadas, mas nada difícil, nada que afaste o leitor. Só dá mais um pouquinho de trabalho, mas dá um tom pra obra, né? Porque é uma obra clássica, então eu acho natural que não tenha essa adaptação, que traga essa origem, né? Dessa forma de falar, desse linguajar. Muito bom, amei. Depois eu li um livro que realmente eu tinha muito preconceito, eu confesso, por ser aquele livro best-seller, um livro de criança, um livro de Miss, que é O Pequeno Príncipe. E que bom, né, a gente poder quebrar os nossos preconceitos e ir lá e conferir, né. E eu amei esse livro, sério, agora eu entendo o porquê de tantos fãs, de tantos elogios encalorados. É um livro muito sensível, que tem essa dualidade de conseguir dialogar perfeitamente com uma criança e também com um leitor adulto, ou então um leitor inexperiente como um leitor mega experiente. E a metáfora, né? As palavras, as frases, a questão afetiva que o livro constrói é muito bonito, muito mesmo. É um livro que irei reler muitas e muitas vezes na minha vida, certeza absoluta. Depois eu li mais um livro de criança, e esse sim eu sempre quis ler, que foi Desventuras em Série, a série, né? Desventuras em Série, a série, opa, a saga. Que eu começando pelo mau começo,
E de mau começo só tem o título mesmo, porque a história é muito legal, muito divertida, que pode ser lido por criança como pode ser lido por adulto. Ele tem esse cuidado de não rebaixar o vocabulário, porque é um livro infantil. E ele também tem o trabalho de explicar a expressão, né, quando é uma expressão mais difícil, que não é tão corriqueira. A história é muito divertida, né, traz essa questão pessimista da vida, de como às vezes tipo, não é um conto de fadas, né, as pessoas sofrem, crianças sofrem todos os dias, a gente sofre. Coisas ruins acontecem, desventuras acontecem na nossa vida, e é muito bom. Eu queria ter lido esse livro mais cedo, eu queria ter lido na minha infância, pra me preparar pro que a vida seguir, sabe? Porque pra minhas próprias desventuras em série. Então definitivamente um livro incrível, e se um dia eu tiver filhos eu vou dar de cara, tipo, você aprendeu a ler? Leia, porque a vida não é fácil, leia. E ao mesmo tempo é muito divertido, é muito bonitinho, eu adorei. Depois eu li o outro livro que foi o primeiro contato com o autor, que é o Hadun Nassar, que é um copo de cólera. Esse livro eu já ouvi falar muito e muito bem. Também já assisti um filme e eu esperava mais. O texto é muito forte, muito visceral, tem uma carga pesada, tem metáforas, tem uma crítica social. É uma discussão de um casal, né? O homem da relação, por a sua cerca está sendo devorada por saúvas, ele surta e num movimento catártico ele começa a acabar com a sua companheira, a discutir com ela, e ela também acaba surtando, e a gente se vê no meio dessa discussão de casal, mas que vai muito além, transcende do que só problemas conjugais. O texto não é fluido, é um texto, eu achei, truncado, corrido, muito extenso. Não é cansativo, mas falta fluidez, na minha opinião. Mas ao mesmo tempo, essa falta de fluidez pode ser intencional, porque nós estamos no meio de um debate, né, de uma discussão. Então ele traz essa questão confusa, ao mesmo tempo irritada, nervosa, viva, né, raivosa, eu diria. Mas é um bom livro, mas não sei, expectativas versus realidade, é sempre uma grande porcaria. Mas eu não desgostei, pelo contrário, eu gostei. E quero ler mais coisas do autor, né? Tem poucas coisas publicadas dele, mas... enfim. E dizem que esse é o melhor título dele, então não sei. Mas eu com certeza vou ler mais coisas do autor. Depois eu tive mais um encontro com o meu querido Ondiak, que está entrando na listinha privilegiada dos meus melhores autores. Sério. Eu li o livro de contos E Se Amanhã o Medo. E os contos desse livro são muito curtos. E eu acho admirável como o Jack consegue construir histórias tão perfeitas, tão humanizadas, tão cheias de camadas, em tão poucas linhas. Isso é muito incrível. Eu não sou muito fã de livros de contos, eu tenho um problema pela essa questão do ritmo e de me apegar aos personagens, mas nesse livro, 90% dos contos eu fiquei assim, apaixonado. Os personagens são personagens tão reais que a gente acha que já conhece e que a gente já revisitou em algum momento da nossa vida. E revisitar a história também de Angola é muito legal, né? Eu acho a cultura deles muito viva, muito animada, muito próxima da gente. Mas é incrível, super recomendo. Se você não conhece o Jack, eu acho que é uma ótima oportunidade de conhecer a autora por esse livro. Contos curtos, bem construídos e a cara de um Jack. Depois eu revisitei mais um autor que eu também gosto muito, contemporâneo, que é o Zambra, com Formas de Voltar Pra Casa. E esse livro eu gostei muito, já adianto isso. A pausa é dramática, mas não é porque eu não gostei não. Eu tô tentando achar a palavra certa. Ele é um pouco diferente dos outros dois que eu li, né? Bonsai e A Vida Privada das Árvores. Eu achei que Zambra nesse, eu sempre falo que Zambra é muito microscópico. Então ele vai pegar só o que importa naquele momento, daquela vida daqueles personagens. Nesse livro eu achei que ele dá um panorama maior sobre o contexto social, histórico, né, do Chile, porque o livro vai falar sobre a vida de algumas pessoas que vivem a época que o Chile tinha o golpe militar, né, na verdade. E também é contado praticamente por uma criança, né, a maior parte do livro ele ainda é criança, e é um personagem bem interessante. E tem essa questão também, tem um nome, não é metafórica, essa questão legal de ter um livro dentro de um livro, porque o próprio autor vai falar um pouco sobre a construção do Formas de Voltar Pra Casa. Então tem essa questão biográfica, talvez, mas
totalmente ficcional, porque ele brinca com isso muito bem. Zambra já faz isso nos outros livros. Ele brinca muito bem com a construção do livro, dentro do próprio livro. E nisso ele revisita essa história, ele revive isso. Mas eu achei diferente, eu achei que ele talvez teve mais tempo para elaborar sobre o personagem, a história é um pouco mais longa, pega um maior espaço de tempo da vida daqueles personagens, então é mais fácil se apegar, de conhecer eles. Achei ótimo para conhecer o autor. Aí eu acho que algumas pessoas não gostam de Zambra porque os outros livros são modernosos demais. Eu já vi a gente falando sobre isso, porque são muito curtos e muito microscópicos. Ele vai lá só, sabe, cirúrgico, só no que importa, papapum, acabou. E muito artístico. E esse é um pouco mais fácil, eu achei um pouco mais... Não quero usar a palavra comercial, mas é um pouco mais redondinho. Mas não perde de maneira nenhuma a essência. Eu gostei muito, eu talvez arrisco dizer até que eu gostei um pouco mais desse, porque eu me apeguei mais nos personagens, sabe? Mas eu gosto muito daquelas outras formas também que o Zambra escreveu os outros dois livros, sabe? Foi ali que eu conheci, foi ali que eu comecei a admirar o autor. Mas também é muito legal não repetir fórmulas, então eu admiro cada vez mais esse autor. E eu espero que ele lance muito mais coisa pra gente conhecer e ler. Depois eu li um autor nacional, o Rogério Pereira, com Na Escuridão Amanhã. E gente, que livro pesado. Também curtinho, publicado pela Kozak. E nesse livro nós vamos ter esse drama familiar, né? Onde esse menino tem um pai extremamente austero e uma mãe submissa e muito religiosa. Então esses filhos, em uma cidadezinha pequena, rural, que não diz o nome, sofrem esse drama familiar, né? Do peso na mão do pai e desse terrorismo sofrido por eles. E um assédio moral e às vezes até sexual de alguns dos personagens. E o livro é muito sofrido. O autor, eu acredito que ele tenha optado por não poupar o leitor. Então ele traz essa escrita muito carregada. Então às vezes você precisa dar uma pausa, o livro é curtinho, você precisa dar uma pausa para se afastar de tamanho sofrimento e dor. Mas tem poesia no livro, muita poesia. E é muito bonita, muito bem construída. Eu gostei muito. Mas foi um livro que ainda assim me causou algo desconfortável. Mas muito bem escrito. Também recomendo, mas leia numa fase boa, sabe? Ou então forte, estrutura. Pra não ficar mal. A leitura não tem que causar isso na gente. E por último dos livros, eu li A Festa de Babette, da Karen Blixen. Eu não sei se falar esse nome dela. Karen Blixen. Enfim, como for. Também publicado pela Kozak Naif, ali na edição Pocket, né, do portátil. E eu nunca li nada da autora, eu fui realmente no escuro com esse livro, não sabia, mas eu sabia mais ou menos do que se tratava. E eu me apaixonei, sabe? Foi um livro que eu li em poucas horas, é um livro curtinho também, como todos os outros. Mas a história é muito sensível, a forma como ele é contada é muito delicada, muito feminina também. E, gente, é muito, muito lindo. Muito, parece até uma fábula, sabe? De tão bonito que é. Vai falar, esse livro se passa na Noruega, há muitos séculos atrás. E a Babette é uma refugiada de guerra, é uma francesa, que vai pra Noruega e é acolhida por duas senhoras muito humildes, bastante religiosas. E acaba vivendo lá, ela é uma mulher rica, mas acaba vivendo como uma servente dessas mulheres. E em algum momento, muitos anos depois, ela ganha uma herança. Ela descobre uma herança, não, na verdade não é uma herança, ela ganha um dinheiro, né, de alguém que sempre jogava na loteria. E ela ganha essa bufunfa e resolve dar um jantar, né, uma festa para todos os moradores daquela região. E não dá pra contar mais porque seria spoiler, mas é lindo, é uma lição. É uma lição de como deixar o passado para trás, ao mesmo tempo dar valor do que passou e ser grato ao que a gente tem agora, sabe? Mesmo que não seja o ideal. E a questão do artista, né? O que é ter alma artista e o que é ser rico e o que não é ter... Qual o valor das coisas. Putz, incrível, quero reler esse livro o quanto antes. Recomendadíssimo. E mês passado, essas foram as leituras de fevereiro. Rendeu muito, eu estou muito feliz. E agora em março eu retomo, né, a leitura do Crime e Castigo. Já comecei, tá fluindo melhor, que maravilha. Como às vezes é importante dar uma pausa, recarregar as energias, ler 11 histórias diferentes com começo, meio e fim, ter aquela sensação gostosa de completude.
né? De conhecer uma história de cabo a rabo. E agora poder retomar o meu calhamacinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar suas leituras também de fevereiro, fazer indicações. Se algum dos livros listados você também já leu e gostou, também comente aqui embaixo. Vamos conversar sobre eles, isso é importantíssimo. Lembrando que, claro, alguns livros terão vídeos aqui e outros não, mas está registrada a minha opinião por esse vídeo de leituras do mês. Ok? Se gostou, dá um like, comenta, compartilha. E se não está inscrito, já sabe, seja muito bem-vindo à família BookBox. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Tchau, tchau. O livro que nós vamos conversar hoje é o Morreste-me, do escritor português José Luiz Peixoto.